E agora a gente convida mais uma vez vocês a continuarem respondendo as dúvidas do pessoal lá no chat do YouTube. Perfeito. Então, estamos chegando ao final aqui do nosso 6º simpósio anual do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidade, e eu tenho o prazer de anunciar nosso último palestrante, o professor Marcelo Mori, uma das excelentes aquisições da Unicamp, do Instituto de Biologia, nos últimos anos. O Marcelo tem uma formação fantástica, fez a primeira parte da formação dele na Unifesp, com nosso colega pesqueiro, depois foi para Boston, ficou vários anos trabalhando com Ron Kahn, creio que praticamente todos conheçam o Ron, certamente um pioneiro na caracterização da resistência à insulina, e eu estive conversando com o Ron esse fim de semana, e ele citou o Mori como um dos excelentes pesquisadores que passaram com ele durante a sua carreira. E o Marcelo, gostaria de destacar uma ação recente importante do Marcelo. Ele coordenou um grupo da Unicamp de resposta à Covid, logo no início da pandemia, e esse grupo tem feito coisas fantásticas. Quem não está acompanhando pode entrar na página principal da Unicamp, tem várias das ações que foram feitas sob coordenação do Marcelo no grupo de resposta à Covid, isso tanto no âmbito da resposta científica à Covid, como no âmbito de vários outros tipos de resposta importantes para que a gente tivesse toda a universidade aqui mobilizada para isso. A gente tem que agradecer ao Marcelo, que foi um trabalho que ele fez fora daquilo que ele normalmente teria que fazer, mas que está tendo um sucesso muito grande e está contribuindo para a pesquisa em várias áreas e para várias outras ações. Então, Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite, e a gente está aqui para ver a sua palestra, encerrando o nosso simpósio. E ninguém saia da sala, porque depois nós temos... A palestra é ótima, é lógico, eu sei que ninguém vai sair, mas depois a gente ainda tem um sorteio. Está com você a palavra, Marcelo. Obrigado, Alice. Bom, obrigado pelas palavras muito gentis, e para mim é um prazer encerrar esse simpósio aqui. Venho acompanhando desde o início e está fantástico, trabalho de alto nível, e falar um pouquinho aqui do que a gente vem fazendo, né, antes da Covid-19, que pegou todo mundo de surpresa. E deixa eu compartilhar aqui minha tela. Todo mundo vendo aí? Sim. Bom, então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a linha de pesquisa do laboratório, desde da sua concepção inicial, como ela começou, até os trabalhos mais recentes e as publicações mais recentes do grupo. A gente tem o que eu chamo aqui de visão adipocêntrica do envelhecimento e da homeostase metabólica, porque nós sabemos, né, que o tecido adiposo ele é muito importante para coordenar sinais, principalmente que dizem respeito ao balanço energético, alterações dietéticas, alterações na atividade física e também estímulos genéticos, farmacológicos ou cirúrgicos, que, em grosso modo, né, levam a alterações na sensibilidade à insulina, deixa eu só ativar aqui, fica mais fácil, levam alterações, né, na sensibilidade à insulina, no fitness metabólico e cardiovascular, e também afetam não só o tempo de vida, mas a qualidade de vida à medida que a gente envelhece, né? E esse interesse particular, eu venho trabalhando com tecido adiposo desde o laboratório lá do Pesqueira, na minha iniciação científica, mas eu tenho interesse em particular sobre como o tecido adiposo coordena as ações do organismo e, de certa forma, impactam, né, no tempo de vida desses organismos multicelulares. E isso acabou suscitando o meu interesse de ir até o laboratório do Ron Kahn, né, e começar a trabalhar justamente com isso. A gente, inicialmente, foi tentar buscar como
o tecido adiposo poderia responder a esses estímulos e coordenar, então, a resposta do envelhecimento, né? E aí, só para encurtar a história, a gente chegou nesse resultado interessante, a gente mediu várias coisas e avaliou em diferentes aspectos o tecido adiposo com envelhecimento, mas a gente, esse resultado nos chamou a atenção e talvez tenha sido o resultado mais importante da minha carreira até então, onde a gente avaliou os microRNAs, que são essas moléculas pequenas, regulatórias, que coordenam, então, a expressão gênica, no tecido adiposo de camundongos de diferentes idades, né, alimentados com dieta convencional, né, chow e ad libitum. Aqui em vermelho vocês veem os microRNAs que estão aumentados, em verde os que estão diminuídos. Vocês podem claramente observar que os microRNAs, mais de 50% deles está aumentado em animais jovens e vai diminuindo à medida que os animais vão envelhecendo. E a gente viu que uma restrição dietética, ou seja, uma diminuição de cerca de 40% da ingestão calórica sem desnutrição, o que sabidamente leva a um aumento do tempo de vida, a uma melhora metabólica, em diferentes espécies, inclusive em camundongos e em primatas, conseguiu reverter boa parte desse fenômeno. Então, a gente observou algo que estava associado ao envelhecimento e que poderia, de alguma forma, ter uma relação causal. Até então, a gente não sabia se esse era o caso, mas a gente queria explorar, né? Para tentar identificar por que esses microRNAs estavam alterados de forma global, a gente olhou para a via de processamento de microRNAs, que está resumida aqui. Basicamente, os microRNAs, eles são expressos, transcritos, na forma de um transcrito primário pela polimerase 2, então tem um 5' cap, a poliadenilação aqui, só que forma essa estrutura de grampo, que é reconhecido por um complexo microprocessador, que tem drocha e DGCR8, que cliva esse grampo para formar o precursor de microRNA, o pré-microRNA. Isso no núcleo. Aí, essa esportina joga o grampo aqui para fora, para o citoplasma, onde um complexo que contém Dicer e TRBP, que são proteínas relevantes para essa apresentação, cliva esse grampo para formar o RNA, o microRNA duplex. Aí, uma das fitas do microRNA vai se ligar ao RNA mensageiro, né? A parte 5' desse microRNA vai se ligar principalmente a parte 3' do RNA mensageiro e vai induzir, então, o decaimento desse RNA mensageiro e repressão da tradução. Então, microRNAs podem alvejar centenas de RNAs mensageiros, então esses microRNAs eles participam de uma forma bastante importante na regulação da expressão gênica. Bom, a gente avaliou várias etapas nesse processo e, assim, para encurtar a história, porque já tem um tempo que a gente publicou isso, o que a gente observou é que a enzima Dicer, de novo, que participa nesse processamento, nessa etapa do processamento, diminui com o tempo, né, com a idade, esses camundongos, e a restrição dietética reverte esse fenômeno, que é bastante, né, reflete, ou é refletido no padrão de microRNAs que a gente observou anteriormente. Bom, vários aspectos que a gente observou que essa regulação de microRNAs e de Dicer com envelhecimento acontece principalmente no tecido adiposo, e no tecido adiposo na fração de adipócitos e pré-adipócitos, não na fração hemopoética ou vascular. Tá? Além disso, a gente viu que não somente o envelhecimento causa essa diminuição de Dicer, mas a obesidade também induz diminuição de Dicer e a lipodistrofia. Então, condições que causam disfunção metabólica levam a uma diminuição de Dicer no tecido adiposo. Por outro lado, animais que são longevos por mutações, né, tem um aumento de Dicer no tecido adiposo,
ou animais tratados com metformina, que é um antidiabético e também está sendo utilizado hoje na clínica, no ensaio clínico, como talvez a primeira droga usada para prolongar o tempo de vida de humanos. Também o exercício físico, que eu vou falar brevemente aqui, leva a um aumento de DICER, ou seja, as intervenções que são benéficas e levam ao aumento do tempo de vida e da qualidade de vida aumentam o DICER no tecido adiposo. As intervenções que levam a uma disfunção metabólica, um encurtamento do tempo de vida, levam a uma diminuição do tempo de DICER no tecido adiposo. Então, isso, por enquanto, é uma associação bastante robusta, mas a gente gostaria de tentar observar uma relação causal e a gente foi utilizar, então, modelos genéticos para isso, né? Antes disso, só quero mostrar em 2 slides o trabalho recentemente publicado pela Bruna e nossos colaboradores lá na Universidade de Copenhague, que mostra que o exercício físico, tanto em camundongos quanto em humanos, leva a um aumento de DICER. Isso leva também ao aumento de produção de microRNAs. Isso está associado, em último caso, né? Isso daqui é um resumo do trabalho, leva, então, a uma adaptação metabólica que confere, então, a um fitness metabólico, né, uma flexibilidade metabólica na utilização de nutrientes entre o tecido adiposo e o músculo, que garante, então, não só o efeito metabólico benéfico do exercício, mas também a capacidade do treinamento físico de aumentar a performance física. Então, a gente publicou esse trabalho recentemente no PNAS, e esse daqui é uma ilustração que o Matteo Oliveira fez para a gente, mostrando, então, o camundonguinho aqui, que expressa bastante DICER, esse microRNA 203 aqui, à frente dos camundongos obesos, idosos, e que têm deficiência de DICER no tecido adiposo. Bom, outra coisa importante que a gente vem observando é que essa regulação de DICER com envelhecimento, né, acontece de forma conservada desde C. elegans, né, do nematóide invertebrado, até seres humanos. Então, isso é muito importante, que denota, né, que esse fenômeno é evolutivamente conservado, né, por milhões de anos. E o interessante disso ser conservado em C. elegans, porque a gente pode trabalhar numa janela de tempo mais curta com intervenções que afetam o tempo de vida, né? Estudar envelhecimento em modelos vertebrados como camundongo é algo que demora muito tempo, e em C. elegans a gente consegue fazer isso em algumas semanas. Bom, para a gente estudar o nematóide, né, esse daqui é um exemplo de um verminho, C. elegans, ele é transparente, então a gente consegue ver as estruturas internas dele, consegue expressar transgênicos, por exemplo, com fusão de DICER com GFP, sob o comando do promotor de DICER, e assim a gente consegue seguir a expressão de DICER no tecido dos vermes ao longo do tempo. E quando a gente fez isso, né, a gente observou um padrão muito similar ao que a gente observa em camundongos, que é a diminuição com o envelhecimento. E esse aqui é o IT2, que é um modelo genético de restrição dietética do C. elegans, que ao invés de diminuir com o envelhecimento, ele aumenta, né? E quando a gente pega um animal meio adulto aí, de 6 dias, ele tem, inclusive, um aumento aqui, né, e consistentemente um aumento em relação ao selvagem. Isso aqui o exemplo das fotinhos que a gente tira. Bom, até então a gente sabia que existia uma relação entre tempo de vida e expressão de DICER. A partir de então a gente começou a testar se havia uma relação causal, não só uma associação. Para isso, o C. elegans é bastante potente, né? Que permite, então, a gente analisar o tempo de vida em modelos genéticos, onde a gente consegue também silenciar genes de uma forma bastante simplificada,
né? E aí, o que a gente viu, por exemplo, medindo a porcentagem de sobrevida de uma população ao longo do tempo, é que, como esperado, a restrição calórica aqui, ó, em cinza, leva a um aumento do tempo de vida médio e máximo em relação ao selvagem, né, a ad libitum aqui. Quando a gente silencia Dicer, diminui a expressão de Dicer no verme, há uma diminuição do tempo de vida, então mostrando que a expressão de Dicer é importante para manter o tempo de vida. E quando a gente adiciona a restrição calórica sobre esse animal que tem Dicer silenciada, ela não é capaz mais de aumentar o tempo de vida. Ou seja, a restrição calórica necessita de Dicer para promover longevidade. Bom, a gente tem vários dados com C. elegans, né, mostrando essa relação entre restrição calórica e outras intervenções que afetam o tempo de vida e Dicer, mas eu vou voltar aqui para o camundongo e para testar a relação entre Dicer no tecido adiposo especificamente e o envelhecimento e a disfunção metabólica. A gente desenvolveu esse modelo onde a gente nocauteia Dicer especificamente em adipócitos usando um sistema CRELOX aqui com promotor de adiponectina. E o que a gente observa quando a gente olha para esse camundongo, principalmente quando ele envelhece ou quando ele é submetido à dieta hiperlipídica, é que ele desenvolve um quadro de lipodistrofia bastante característico com acúmulo de gordura na região supraescapular aqui. Formando, então, aquela corcova de búfalo, que é algo que também aparece, né, em diferentes pacientes com lipodistrofia, o mais comum sendo o paciente com HIV que toma antirretroviral por bastante tempo. E o que a gente notou quando a gente dissecou esses tecidos adiposos é que, assim como o paciente com HIV tomando antirretroviral, esse tecido adiposo na região supraescapular, que no caso do camundongo é caracterizado pelo tecido adiposo marrom, né, é onde o tecido adiposo marrom fica, esse tecido ele está grande, né, enquanto o tecido branco intra-abdominal ele é bastante diminuído, né? Quando a gente foi olhar para o tecido adiposo marrom supraescapular, o que a gente vê é que ele não é tão marrom assim. Essa é uma imunistoquímica de CP1. Vocês notam que a quantidade de CP1, tanto aqui quanto por Western blot, está diminuída, e vocês veem que esse tecido adiposo ele começa a acumular gordura de uma forma unilocular, que é característica do tecido adiposo branco, não marrom, que é multilocular, né? Bom, isso não é particular a esse modelo. Um colega nosso, né, o Li San, mostrou basicamente a mesma coisa, nocauteando outra proteína relacionada com a via de processamento de microRNAs, que é a DGCR8. Tá? Então, só para confirmar que não é uma especificidade do nosso modelo, mas é algo mais geral em relação ao processamento de microRNA no tecido adiposo. Bom, voltando agora para o nocaute de Dicer, o que acontece com esses animais quando Dicer é deletado do adipócito? Eles desenvolvem resistência à insulina com a idade. Quando eles atingem 18 meses de idade, eles praticamente não respondem mais à insulina, num teste de tolerância à insulina. E eles têm um risco maior de morte na primeira metade da vida deles, né? Apesar do tempo médio de vida e o tempo máximo de vida não mudar, esse risco aumentado, ele acontece tanto em machos quanto fêmeas, né? E a gente não sabe exatamente o porquê isso acontece, a gente vem explorando isso. Os camundongos morrem, em geral, numa fase mais tardia da vida por conta de tumores, a grande maioria morre por câncer. Então, esses eventos prematuros de morte podem estar associados a outras causas que a gente não consegue identificar ainda, talvez causas cardiovasculares, não sei. A gente está explorando
isso ainda para tentar responder por que Dicer causa, né, essa perda de função de Dicer causa esse risco prematuro. Bom, além disso, a gente vem explorando não só o tecido a função de Dicer de microRNAs no tecido adiposo como um regulador autônomo das funções do adipócito, mas também como um regulador não autônomo, ou seja, um regulador endócrino da função metabólica do organismo, né? A gente sabe que microRNAs, eles podem ser secretados na circulação e por meio de vários carreadores, talvez o mais importante, o mais caracterizado deles sejam os exossomos, que são vesículas, microvesículas, que transportam esses microRNAs até a célula recipiente, e lá na célula recipiente, esses microRNAs vão regular a expressão de genes. E a gente nós e vários outros grupos, né, vem mostrando que as células usam esse mecanismo para se comunicar, né, e para regular a expressão gênica em células distais, né. E nesse contexto, o adipócito exerce uma função importante. Recentemente, não tão recentemente, mas em 2017 a gente publicou um trabalho onde a gente mostrou que grande parte dos microRNAs que estão em exossomos na circulação são oriundos do tecido adiposo, principalmente do tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom secreta muito microRNA no exossomo, e esses microRNAs, a gente mostrou nesse trabalho, e outros confirmaram, né, nossa demonstração. A gente usou uma prova de princípio aqui para mostrar que esses microRNAs secretados pelo tecido adiposo podem chegar a outros tecidos, como, por exemplo, o fígado, e silenciar genes alvos nesse tecido, por exemplo, FGF21 no fígado, e assim controlar o metabolismo de glicose. Então, em princípio, esses microRNAs eles podem ser secretados e regular várias funções em vários contextos. A gente viu que isso pode acontecer, inclusive, em seres humanos, né? Como eu já mencionei para vocês, a gente viu uma associação entre os níveis de Dicer e a lipodistrofia em humanos. Então, esses são dados do Steve Greenspan, que trabalha bastante com lipodistrofia em pacientes com HIV. Mas a gente também já demonstrou isso em mais outras duas cortes, mostrando que a expressão de Dicer no tecido adiposo diminui à medida que os pacientes vão desenvolvendo lipodistrofia. E na circulação, os níveis de microRNAs exossomais também diminuem em pacientes que desenvolvem lipodistrofia tanto por antirretroviral quanto lipodistrofia congênita. Bom, com tudo isso, a gente tem uma questão, né, que para a gente é bastante relevante, que é se há alguma estratégia farmacológica para reverter esse quadro, né, de disfunção no processamento de microRNAs que acontece com o envelhecimento, com a obesidade, com a lipodistrofia. Será que se a gente conseguir interferir com essa via diretamente, a gente consegue reverter a disfunção metabólica que acontece nessas condições? E aí, para isso, a gente foi para a literatura, buscou uma molécula para tentar fazer um estudo de prova de princípio, onde a gente pudesse interferir com a via de processamento de microRNAs, e aí ver no camundongo e no verme se a gente conseguiria afetar, de alguma forma, a saúde metabólica e o tempo de vida. E a gente chegou nessa molécula aí, que é o enoxacin, que em dois trabalhos, na verdade, alguns trabalhos que foram publicados já há um tempo, eles identificaram que essa é uma molécula pequena, né, da família das fluoroquinolonas, então é um antibiótico que consegue aumentar a eficiência de processamento de microRNAs em até 5 vezes, né, em células humanas. Essa molécula foi usada em camundongo para
induzir o processamento de microRNAs também, isso foi associado a uma diminuição do tamanho do tumor. E a enoxacina funciona... Espera aí que deu pau aqui. Professor, pode descompartilhar e compartilhar novamente e reiniciar, fica à vontade. Acho que ele caiu. Não, ele tá entendeu? Vocês estão me escutando? Estamos escutando. Projeto, compartilha outra vez. Parou aqui? Isso, exatamente. Parece que você está com problema nas imagens desse slide. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Boa, voltou aqui. Isso, agora está aparecendo, Marcelo. Podemos? Sim. Desculpa. Bom, então a gente começou a trabalhar com essa molécula enoxacina, que ela interfere com essa proteína que eu falei para vocês, que é a TRBP, que é uma proteína de ligação RNA dupla fita que favorece, então, a interação do pré-microRNA com a Dicer e o corte, né, de Dicer para o processamento do microRNA maduro. A gente começou a dar essa molécula, então, para camundongos que foram submetidos à dieta hiperlipídica, porque a gente queria saber se, de alguma forma, a enoxacina conseguiria reverter o quadro de obesidade desses animais, né? A gente ofereceu enoxacina por 10 semanas, de segunda a sexta, intraperitoneal. E o que a gente observou é que o ganho de peso em dieta hiperlipídica foi reduzido. Ao fim das 10 semanas de tratamento, o peso do tecido adiposo epididimal e subcutâneo estava menor, mas sem alteração no tecido adiposo marrom. Isso foi associado a um aumento do gasto energético. A gente não observou nenhuma alteração na ingestão alimentar e também na absorção de energia nas fezes. Então, muito provavelmente, né, esse aumento de gasto energético é o que leva, então, a essa inibição do ganho de peso. Isso está associado principalmente a um aumento de marcadores termogênicos de metabolismo oxidativo no tecido adiposo marrom, aqui mostrado por CP1, diodinase 2, PGC1-alfa, né, e atividade de citrato sintase, e também um aumento desses mesmos marcadores no tecido adiposo branco subcutâneo, que tem o potencial, como a gente sabe, de browning, né, de transformação de um adipócito mais branco, que acumula gordura, para um adipócito mais termogênico, que é chamado de adipócito bege. Bom, funcionalmente, o tratamento com enoxacina consegue fazer com esses animais, que esses animais defendam a temperatura corporal, tanto numa exposição ao frio aguda, que envolve mais ativação do tecido adiposo marrom, quanto a exposição crônica, que envolve também o tecido adiposo marrom, mas também o recrutamento de novos adipócitos beges. E quando a gente sacrifica esses animais depois de 72 horas, né, de exposição ao frio crônica,
o que a gente vê é que o tecido adiposo marrom do animal tratado com enoxacina é bem amarronzado, né? Enquanto do veículo, todos esses animais foram submetidos à dieta hiperlipídica, então você vê que é mais esbranquiçado por causa do acúmulo de gordura. E quando a gente olha para os marcadores termogênicos, é muito maior. Então, o frio acaba... o enoxacino acaba tendo uma sinergia com o frio, né, para induzir esses marcadores termogênicos. Mas aí a gente se perguntou se esse efeito era autônomo, né, se a molécula agia diretamente sobre o adipócito ou progenitores de adipócito, ou se tinha um efeito sistêmico que, consequentemente, levava a esse aumento da termogênese. Para isso, a gente usou um modelo celular que a gente tem no laboratório, que é uma linhagem de pré-adipócito de camundongo. Essa linhagem foi isolada de tecido adiposo subcutâneo e imortalizada. A gente consegue induzir a diferenciação de adipócitos beges termogênicos nessa linhagem. E quando a gente tratou com enoxacino durante a diferenciação, e a gente fez isso também pós-diferenciação, a gente obtém o mesmo resultado, a gente consegue recapitular o efeito observado em vivo com o aumento dos marcadores termogênicos, né? Isso também está associado ao aumento de marcadores de mitocôndria, uma diminuição do acúmulo de lipídios e um aumento do número de gotículas, né? Um adipócito bege, então, é mais multilocular, e a gente vê também... e só para dizer aqui, para valorizar o trabalho do pessoal do Infabic, que tirou essas fotos magníficas aqui, que acabou gerando para a gente, dando a possibilidade de publicar a capa recente aí da Science Advances. E só voltando agora, então, para a questão mais funcional, a gente, além desses marcadores, né, a gente foi avaliar, obviamente, se havia uma alteração funcional. A gente observa que o enoxacino leva a um aumento do vazamento de prótons, que está associado ao desacoplamento da cadeia transportadora de elétrons, e também a capacidade da mitocôndria de desacoplar em relação ao basal, que a gente chama de spare capacity. Essas células, elas são mais metabolicamente ativas, também em parceria com o Infabic, a gente fez uma análise de FLIM, onde a gente consegue medir o turnover de NADH e de FAD, então a gente consegue, isso pela autofluorescência dessas moléculas, então a gente consegue ver que tanto o NADH quanto o FAD são consumidos mais rapidamente nessas células tratadas com enoxacino. E a gente conseguiu ver, em colaboração com o grupo lá da Universidade de Gotemburgo, que o enoxacino também funciona em células humanas para induzir marcadores de senescência, de termogênese, né, e metabolismo oxidativo. E é interessante notar que essas células, elas foram diferenciadas e elas foram tratadas pós-diferenciação. Então, seria possível, num adipócito marrom já diferenciado, induzir marcadores, num adipócito branco diferenciado, induzir marcadores de adipócito marrom. Bom, a próxima pergunta era de tentar conectar uma coisa com a outra. Será que esses fenômenos, eles são dependentes de Dicer no tecido adiposo? Para isso, a gente usou aquele animal nocaute para Dicer em adipócitos, tratou esses animais com enoxacino e viu que a indução de CP1 e PGC1-alfa nos nocautes, no tecido adiposo marrom, não acontecia. Ou seja, sim, a indução desses marcadores é dependente de Dicer no tecido adiposo. No tecido adiposo subcutâneo, a gente viu a mesma coisa para PGC1-alfa, ainda assim, o CP1 é induzida por enoxacino no tecido adiposo subcutâneo, mas que pode ser pelo fato de que pré-adipócitos, o recrutamento de pré-adipócitos não é afetado pelo nocauteamento de Dicer, que acontece somente no adipócito maduro, né? Então, pelo menos para tecido adiposo marrom, e para PGC1-alfa, há uma dependência completa
de Dicer para a indução desses marcadores pelo enoxacino no organismo, né? Só que a gente vê, quando a gente submete esses animais à exposição a frio, que eles ainda assim, mesmo o nocaute, ele é mais termotolerante quando tratado com enoxacino. Então, não é somente esse efeito no tecido adiposo que consegue explicar o aumento do gasto energético e a termotolerância do animal tratado com enoxacino. Por isso a gente foi olhar para outros tecidos e com a ajuda aqui do Léo, do CRC, e do Tanis e do Johan Alvex lá na Suíça, a gente olhou para o músculo esquelético e células musculares. E também nessas células, a gente vê uma indução de marcadores de metabolismo oxidativo que podem estar associados também ao gasto energético e à termogênese induzida nesses animais. Bom, para excluir a possibilidade de que o enoxacino também tivesse um efeito na microbiota, visto que é um antibiótico, né, e pode agir na microbiota, junto com o Marco Vinolo também, que é do OCRC aqui, a gente fez uma metagenômica das fezes, não viu diferença, e junto com um grupo lá da UFMG, a gente usou animais germ-free, a gente tratou esses animais com enoxacino e viu ainda assim indução de um CP1 no tecido adiposo marrom, mostrando então que não há uma alteração significativa da microbiota e tampouco a microbiota é importante para a indução de Browning ou a indução do tecido adiposo marrom nesses animais, quando tratados sistemicamente. Mesmo assim, a gente não quer, né, na clínica, usar um antibiótico, um tratamento crônico com antibiótico. Então, junto com a AstraZeneca, que vem sendo nossa parceira nesse trabalho, a gente screenou, né, fez uma varredura de mais de 200 moléculas similares a fluoroquinolonas no nosso modelo celular para tentar identificar moléculas que não tinham um efeito antibiótico, mas que tinham um efeito termogênico. Bom, grosso modo, a gente identificou várias moléculas que atendiam esses critérios, 27 delas induziam o CP1 e ou PGC1-alfa numa concentração bastante baixa, 10 delas induziam a biogênese de microRNA, né, mostrando então que ela atua pelo menos na via que a gente gostaria que elas atuassem, e 8 delas não são antibióticos como a gente gostaria, né, no final das contas. E a gente vem explorando, o Gerson, que é aluno de doutorado do laboratório, vem explorando essas moléculas e a gente vê um efeito bastante potente na indução do metabolismo oxidativo de adipócitos quando a gente trata com essas moléculas. Bom, para terminar rapidamente, a gente viu que enoxacino em C. elegans também tem um efeito benéfico, aumenta o tempo de vida dos vermes e, além de aumentar o tempo de vida, aumenta a motilidade ou retarda o declínio da motilidade que acontece com o envelhecimento, né? Vermes, assim como nós, quando envelhecem, vão ficando mais paradinhos por conta de uma disfunção neuromotora, e o enoxacino, o tratamento com enoxacino consegue retardar esse processo, e tudo isso é dependente tanto de Dicer quanto de argonauta, que são proteínas importantes para o processamento de microRNAs, ou seja, é um efeito também dependente de microRNAs. Bom, eu precisaria de mais alguns minutos aí para ficar falando sobre alguns microRNAs que participam desse processo. Eu não tenho esse tempo, na verdade já estourei o tempo, mas uma das coisas que eu queria deixar como mensagem final é como a gente vê, como a gente entende esse processo. Porque se vocês forem pensar, Dicer é uma enzima extremamente importante no processamento de microRNA, que é um processo que são moléculas diversas. A gente, em humanos, tem milhares de microRNAs, e esses microRNAs controlam centenas de genes, então é um processo muito importante para a célula.
por que, então, com essas modificações metabólicas, Dicer poderia ter um efeito tão dinâmico, né? Por que Dicer é regulada nesse nível? Então, a nossa proposta é a seguinte: a gente tem, em geral, microRNAs regulando uma porção de genes, e esses microRNAs, a gente já sabe disso, né? Que esses microRNAs, esses alvos, eles foram coevoluindo para regular funções específicas da célula. Então, tem microRNAs que são importantes para a regulação da biogênese mitocondrial, outras para a síntese proteica, etc. Cada microRNA tem um precursor e cada precursor tem um fator de transcrição que pode regular a expressão desses microRNAs. Então, se eu quiser regular um microRNA especificamente, o melhor mecanismo de regulação é via fator de transcrição. Por exemplo, se eu quiser regular essas funções, a seleção, né, natural para que essas funções sejam favorecidas vai ter um gargalo aqui na regulação do fator de transcrição. Agora, esse fator de transcrição, 4 aqui, pode regular a função da síntese proteica mais especificamente. Ao passo que Dicer é uma enzima que, como toda enzima, acelera um processo de síntese de microRNAs. Então, quando o Dicer está diminuída no envelhecimento, na obesidade, na lipodistrofia, o mecanismo de produção de microRNAs acaba sendo desacelerado. E a gente sabe que microRNAs são muito importantes para a resposta ao estresse. Então, quando a gente aumenta a expressão de Dicer, a gente aumenta a velocidade de resposta ao estresse, que é contexto específico, depende do estímulo, depende da resposta. Então, Dicer confere robustez à resposta ao estresse. E por isso que aumentar Dicer no tecido adiposo, que é um tecido bastante metabolicamente ativo, que responde a diferentes tipos de estresse metabólico, é benéfico para conferir a adaptação metabólica e longevidade. Então, é isso. Eu queria agradecer vários colaboradores e agências de fomento, e agradecer principalmente ao meu laboratório. Infelizmente, a gente não vai poder fazer a nossa festinha de fim de ano, mas todos foram muito importantes aí para o desenvolvimento desses trabalhos, e eu sou muito grato a eles. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Excelente palestra. Muito legal mesmo o que vocês fizeram e o que vocês estão fazendo agora. A gente tem algumas perguntas. Eu vou começar com uma pergunta minha. Qual o mecanismo de regulação da quantidade de Dicer? É mais uma regulação transcricional ou você tem mecanismos de regulação da estabilidade da proteína? Sim, a gente, em mamíferos, a principal etapa de regulação é pós-transcricional. A gente não sabe exatamente como isso acontece, mas a gente sabe que, por exemplo, a MPK é fundamental para essa regulação. A gente sabe que estresse oxidativo também é importante para essa regulação. Então, o aumento do estresse oxidativo leva a uma diminuição, a um aumento a partir de um baseline, né? Um aumento tóxico leva a uma diminuição de Dicer. E a MPK também, quando ativada, estabiliza a Dicer. Mas a gente tem um trabalho agora em C. elegans, que também facilita a gente a fazer screen, e a gente está estudando fatores de transcrição que regulam Dicer especificamente e que têm um papel conservado em mamíferos e humanos, incluindo humanos. Né? Hoje cedo, o Miguel Lopes mostrou que evolutivamente a MPK é uma das proteínas que participa de regulação metabólica mais antigas que surgiram há 3,5 bilhões de anos atrás, mais ou menos junto com o aparecimento de células eucarióticas. Você tem ideia quando que apareceu o Dicer? Dicer aparece... Ela aparece em leveduras, né, em fungos. Ela é bem antiga. Dicer é uma ribonuclease, né, que é importante para o processamento
de RNAs, diferentes tipos, né? E em organismos mais antigos, serve principalmente para mecanismo de proteção antiviral, né? Então, ela foi sendo conservada para um mecanismo regulatório e acoplada a alterações no nível nutricional, energético, via MPK. A MPK, o que a gente observa a MPK e DICER, elas estão bastante acopladas. Quando a MPK está ativa, a DICER está estabilizada. Quando a MPK está inativa, a DICER vai lá embaixo. Obrigado. Então, vamos ver, tem algumas perguntas aqui para você. Sim, a primeira pergunta é do Juliano Quintela, e ele pergunta basicamente sobre esse assunto que a gente está falando agora. Então, ele diz: você chegou a observar se o TRBP também é modulado por dieta ou mesmo alguma outra proteína da via de processamento de microRNAs, além da DICER? Sim, a gente viu várias proteínas, TRBP em particular, a gente não vê diferença nenhuma na expressão, né? Agora, a gente não sabe se há algum tipo de modificação pós-traducional, ou o complexo de DICER TRBP é modificado, isso a gente não sabe. Mas os níveis de DICER são o gargalo principal nessa regulação de processamento de microRNAs, pelo menos no tecido adiposo. Perfeito. Próxima pergunta é do Alexandre Moura, e ele diz: o mecanismo envolvido na redução de TRBP e DICER é o mesmo no envelhecimento e na obesidade? Boa pergunta, Alexandre. A gente não sabe, mas como eu respondi para o Lício, a gente sabe que a MPK é central nessa regulação. E a gente sabe que a MPK está menos ativa tanto no envelhecimento quanto na obesidade. Agora, se a gente conseguir induzir a MPK na obesidade e no envelhecimento, se a gente consegue por si só resgatar os níveis de DICER, é um experimento interessante que a gente ainda não fez. Certo. E a pergunta da Cristiane Aguiar: já se sabe se há uma relação desse papel dos adipócitos em secretar microRNAs na regulação de células imunes? Bom, essa é um trabalho que a gente vem desenvolvendo também no laboratório, em colaboração com o grupo do Pedro. A Andrea, doutoranda, vem estudando esse crosstalk entre adipócito e célula imune no tecido adiposo. E a gente sabe que quando a gente nocauteia a DICER no adipócito, o macrófago se torna mais pró-inflamatório. E aí a gente está estudando como se dá essa conversa, né? A gente viu que, apesar de microRNAs secretados pelo adipócito regularem a função inflamatória do macrófago, a gente, nesse contexto específico, no trabalho da Andrea, o que a gente observa é que é um outro tipo de molécula que exerce uma função importante. É um metabólito, muito provavelmente um lipídio secretado pelo adipócito, regulado por microRNAs no adipócito. Então, é isso que a gente está explorando atualmente. Qual é esse lipídio e como ele regula a resposta inflamatória do macrófago. Interessante, professor. A pergunta do Felipe Henrique: como que a enoxacin induz o Browning? Perfeito. Eu mencionei rapidamente aqui aquele microRNA 34, né? Então, o que a gente mostrou no trabalho lá da Science Advances, também a Andrea, que desenvolveu como primeira autora, a gente viu que a enoxacina interfere com a TRBP, né? E com o processamento do microRNA 34. Esse microRNA 34, ele diminui com o tratamento com enoxacina, e ele silencia a via de sinalização de FGF21. Então, quando ele está diminuído, a sinalização de FGF21 aumenta, e FGF21 é um sinal de indução de termogênese, de indução de PGC1-alfa. Então, o mecanismo é nesse sentido. Aumento da sinalização de FGF21, mas existem outros mecanismos também que a gente não explorou tanto, porque, por exemplo, a indução de UCP1
não é necessariamente dependente de MIR34. Então, existem outros mecanismos que também favorecem essa regulação positiva do Brown. Muito bem, nós só vamos fazer mais uma pergunta para você. Tem mais, o pessoal fica perguntando, mas senão a gente não para, Marcelo. A última pergunta do Ivan Luiz Padilha, e ele disse: professor Marcelo, vocês também têm analisado essas moléculas termogênicas, alvos, em conjunto com outras estratégias, como o exercício físico ou a restrição calórica? Boa pergunta, Ivan. A gente mostrou que o exercício físico, a restrição calórica, a exposição ao frio e o enoxacino induzem o processamento de microRNAs, certo? Então, eles culminam nessa via, pelo menos na regulação de Dicer. Juntar duas intervenções para ver se a gente consegue um efeito aditivo, a gente não fez ainda. É possível que, aumentando a expressão de Dicer e vindo com enoxacino, que é uma molécula que muda o processamento de Dicer pós-traducional, né? Isso pode ser aditivo e ter um efeito ainda maior. Na verdade, o que a gente viu no trabalho é que o frio age sinergicamente. A gente sabe que o frio induz Dicer. Então, pode ser, sim, que juntar exercício, por exemplo, restrição calórica com enoxacino tem um efeito ainda maior. Marcelo, eu ia te dispensar, mas assim como aconteceu ontem com o Pedro, o chefe do Pedro perguntou para ele ontem, e o mesmo chefe quer perguntar para você agora. Então, você vai ter que responder, não tem jeito. Tá aí, ó. É a pergunta do professor Everardo. Marcelo, em crianças prematuras, como seria a expressão da Dicer? Olha, Everardo, isso, pergunta de chefe, hein? Não sei. Resposta é não sei. Pode ser que, assim, o que tem um grupo lá na Dinamarca que vem estudando reprogramação epigenética pela dieta, né? Que é alguma coisa que vocês também, a gente viu aqui, né, no simpósio, bastante gente falando. Uhum. E isso envolve, de certa forma, microRNAs, né? MicroRNAs que passam pela linha germinativa e que, eventualmente, podem ter um efeito no tecido adiposo. Então, eu não sei, é possível que haja uma regulação, não sei se a nível de Dicer ou de outro mediador de processamento de microRNA, mas microRNAs participam, sim, no desenvolvimento, isso é fato, e talvez na reprogramação metabólica induzida pela dieta. Perfeito. Então, muito obrigado, Marcelo. Gostaria de agradecer pela excelente palestra, pelo tema que é extremamente interessante.